Está começando mais um programa SP Brasil, diretamente pela TV Câmara de São Paulo. E aqui você acompanha entrevistas com personalidades relevantes da cena política, econômica e social do Brasil, com o objetivo de repensarmos o país diante dos desafios que temos pela frente. E a nossa convidada de hoje é Eliane Dias. A Eliane é advogada, empresária, produtora, administra a carreira do grupo de rap Racionais MCs, que tem como líder o Mano Brown, com quem ela está casada há mais de 2 décadas. E a Eliane também é uma das principais vozes na defesa das causas negra e feminista no Brasil. Eliane, obrigado pela presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço. Bom, hoje você é considerada uma mulher batalhadora e uma mulher de sucesso. Mas acredito que não foi fácil chegar até aqui. Queria que você contasse um pouquinho, então, da sua história para a gente. Bem, a minha história não é muito diferente da história de muitos negros, da maioria dos negros, né? A gente vem com a desestrutura familiar desde o tempo da escravidão, desde que quando fomos sequestrados da África e fomos trazidos para cá, existe essa desestrutura familiar. Então, a minha não é muito diferente, né? Porque parece que foi pouco tempo, parece que faz muito tempo, mas é pouco tempo para você organizar um povo, uma raça mesmo. 500 anos é pouco tempo. E eu sou filha de mãe solteira, tenho 4 irmãos e fui ter casa aos 12 anos de idade, porque minha mãe trabalhava em casa de família, dormia no emprego, então a gente não tinha casa. E trabalho desde os 9 anos, não me lembro de quando eu não trabalhei. Outro dia me perguntaram como foi a sua infância, como foi a minha infância e a minha adolescência. E aí eu me dei conta de que eu não tive nem infância nem adolescência, que eu sempre trabalhei, me lembro sempre de mim trabalhando. Mas eu sou feliz, eu não sou infeliz, porque não tive nem infância nem adolescência. E depois disso eu comecei a estudar bastante, já com 12, 14 anos eu já tinha objetivo de estudar, queria ser advogada, queria me formar e me mantive nessa linha de me empoderar sem saber essa palavra de empoderamento. Eu me mantive sempre nessa linha. E isso porque numa determinada fase da vida eu achei um livro no lixo e eu tinha 9 anos de idade e essa pessoa que tomava conta de mim e dos meus irmãos pegava lavagem para porcos nas casas, nos lugares, e a gente ia, eu e minha irmã, a gente ia junto, empurrando, segurando na carroça. E eu achei um livro no lixo, numa dessas idas, desse trabalho, eu achei um livro. E era um livro que hoje é relevante para mim, mas na época não significava nada. Não sabia quem era da Carolina Maria de Jesus. E era o livro Quarto de Despejo, e me pareceu muito fácil de ler e familiar, porque falava da rotina de uma pessoa que mora numa comunidade, e eu também morava numa comunidade. E eu queria entender, e alguém me disse que advogados entendiam das coisas. Então, aos 9 anos de idade, eu decidi ser advogada, só para entender os livros. Então foi isso, aí o tempo foi passando e eu estudando. Passei um longo período sem estudar, porque fiquei cansada mesmo. Eu com 19 anos já estava exausta, estava muito cansada. E fui trabalhar apenas, só trabalhava. Se tivesse decidido estudar, fazer faculdade nessa época, eu teria feito, porque eu sou muito determinada, focada, objetiva. Mas eu estava cansada, eu me lembro que nessa época eu tinha um cansaço enorme, eu estava muito cansada. E resolvi não estudar, só trabalhava. Então, depois que me casei, tive meus 2 filhos, a minha filha hoje tem 18 anos, ela tinha 2 anos e meio. Eu resolvi voltar a estudar, porque eu fui convidada para ir com meu companheiro, para ir para a Alemanha com ele. E, de repente, ele falou assim, você não vai mais. Eu falei, por que eu não vou? Seu companheiro, só para a gente deixar claro, que é o líder dos Racionais, o Mano Brown. Sim, ele ganhou 12 passagens para ir fazer um trabalho na Alemanha. E aí eu me preparei, eu fantasiei, eu acho, demais da conta com um sonho que não era meu.
né? E eu achei que eu ia para a Alemanha com ele, ia viajar, ia passar 10 dias fora do país, em outro país. E seria a minha lua de mel, entre aspas, já que eu não tive lua de mel. E aí, mas isso era uma fantasia minha, não dele, né? Então, não tinha por que ele embarcar nessa fantasia. E me preparei para isso. Aí ele chegou uma semana antes da viagem e falou para mim que eu não ia mais. Ele falou, você não vai mais viajar comigo para a Alemanha. Eu falei, não vai. Eu falei, por quê? Ah, porque a gente decidiu que só vai homens. Eu falei, ah, legal, que bom, então vai. Ele não vai brigar comigo? Eu falei, não vai separar? Não. Vai me trair? Eu não, de jeito nenhum. E aí ele viajou realmente para a Alemanha com os amigos dele. Foram em 12 homens, ficaram acho que 15 dias na Alemanha, mais 15 dias nos Estados Unidos. E quando ele voltou, eu já havia me matriculado num cursinho, que era no Núcleo de Consciência Negra, lá na USP, que resiste até hoje lá. E depois não deu certo eu ficar no cursinho, porque eu era a mulher do Mano. E aí, como sendo mulher do Mano, muitas pessoas no cursinho achavam que eu não precisava, né, de estudar num cursinho, que o valor era R$60. E aí eu ia de carro para o cursinho, porque ele pegou um carro como pagamento, e ele me deu esse carro como pagamento para eu não ter que ficar ligando para ele me buscar no supermercado, para levar filho no médico, e porque ele tinha vendido o meu carro que eu havia comprado. Né? Ele havia vendido o meu carro e não queria encheção de saco, aí me deu um carro que ele havia recebido. E aí as pessoas achavam que a minha vida era muito fácil e aí riscaram o meu carro inteiro lá na USP. E eu fiquei muito irritada com aquilo, eu falei, não preciso disso, vou para outro lugar. Aí fiz o cursinho no Objetivo, terminei o curso no Objetivo e fui estudar em São Caetano do Sul. Lá em São Caetano eu pegava, aí eu não ia de ônibus, eu não ia de carro, eu ia de ônibus, pegava um ônibus, um trem, um metrô, estudava de segunda a sábado na Universidade Municipal de São Caetano do Sul, é uma autarquia, né? E é uma universidade extremamente puxada, porque é uma PPP, uma público-privada, então os professores são todos concursados, então só passa o primeiro lugar. E eu fiquei 3 anos nessa universidade sozinha, porque ninguém sabia que eu era mulher do Mano, então eu era a única mulher negra estudando de manhã numa sala de 100 alunos, tinham 2 negros, e São Caetano era muito fechado em 2002, era muito fechado, era uma cidade que não tinha nem motel, que não era para ter pessoas circulando dentro da cidade. E eu era uma mulher de fora, além de ser de fora, que é uma coisa que eles na época não queriam, era uma mulher negra. Então fiquei 3 anos estudando sozinha, o que foi bom, foi maravilhoso. Eu entrava na faculdade e eu tinha que focar no estudo, porque eu não tinha um parceiro para estudar, uma parceira, e eu tinha que tirar nota. Por um período eu saía da faculdade chorando, não porque eu estava sozinha, mas porque eu não conseguia interpretar, não conseguia entender. Foram 10 anos sem ir para a faculdade, sem estudar, e eu não conseguia entender nada. Eu saía chorando, mas no outro dia eu voltava sorrindo. Aí eu saía chorando e voltava sorrindo. E aí, quando foi no 3º ano, uma das professoras, Nelly, dá o nome dela, ela dava aula de constitucional, ela chamou a classe e disse que a classe não podia fazer aquilo comigo, me deixar isolada, mas não era só eu a pessoa isolada, era uma minoria que ficava isolada. Então, eu era uma mulher negra, ficava isolada, mas tinham 2 idosas que tinham 62 anos, elas também ficavam isoladas. Tinha a Kátia, uma menina baixinha, que era anã, ela ficava isolada. Então, os diferentes ficavam isolados. E aí a professora chamou e disse que não poderiam fazer isso, porque nós, como advogados, como operadores do direito, a gente ia ficar se esbarrando um no outro. E um seria juiz, outro seria advogado, outro seria procurador, e que não era conveniente que a gente isolasse uma pessoa, porque no futuro poderia precisar dessa pessoa. Aí eu comecei a ter parceiras nessa época, que começaram a ver em que matéria eu era boa,
E eu era boa em todas as matérias, porque eu fui solitária. Eu tinha que ser boa em todas. Só tinha uma, que era processo penal, que eu era péssima, eu fui péssima mesmo. E as outras matérias eu tinha boas notas. Então, os parceiros vinham para pegar nota junto comigo, mas eu não tenho nenhum amigo do tempo de faculdade. Eu não tenho turma de faculdade, eu não tenho amigo, não tenho ninguém. Mas eu achei que foi legal, porque eu prestei o exame da ordem e passei logo no segundo exame, passei, fiquei 7, 8 anos estudando, foi muito bom. E isso me deixou também cada dia mais forte, né? Porque eu queria ter a minha independência pelo fato de que eu queria ter o meu dinheiro para viajar, bancar os meus sonhos, não sonhar de carona com os outros. Então eu queria bancar o meu sonho e para bancar o meu sonho eu tinha que ser forte, porque eu escolhi uma profissão difícil, que é ser advogada. Não só pela profissão em si, mas porque ser advogado, você está numa linha tênue entre o bem e o mal. E você lida também com tudo que há de mais importante na vida de uma pessoa, seja o seu dinheiro, seja a sua própria vida, uma separação, um registro, um bem. Então, eu tinha que ser forte. Então, tudo que eu passei, para mim, só me serve como uma coisa boa. Você acha que naquela ocasião, na viagem, que o Mano não deixou você ir junto, acabou sendo um divisor de águas? Você sentiu ali uma espécie de um preconceito por ser mulher e, sim, a partir dali foi um empurrão para você tomar essas atitudes, sim, na sua vida? Sim, foi porque eu tinha uma vida, não uma vida fácil, porque ser casada com um homem negro da periferia acessível não é uma vida fácil. Né, eu tive que encarar tudo muito sozinha, porque ele é uma pessoa famosa e ele é casado com a arte. Né? Primeiro a arte, depois os fãs e depois o restante. Ele até tenta inverter, mas não dá. Ele até tenta, primeiro família, depois a arte, depois os fãs, mas não dá. É primeiro a arte, depois os fãs, depois a família. E então eu tive que assumir muita coisa sozinha, tive que ser forte muito sozinha. Ele de imediato falou, olha, esse carro aqui é para você não me chamar, para eu ir no hospital, não me chamar para ir ao supermercado. Então isso não é fácil para uma mulher, né? Isso é muito difícil. E isso foi um divisor de água mesmo. Eu falei, então eu resolvi encarar esse sonho, então eu vou lá. Eu resolvi casar com uma pessoa que é uma pessoa que já tinha uma carreira. Quando eu o conheci, ele não tinha uma carreira, ele não era cantor. Eu conheci ele, trabalhava em supermercado, ele carregava caixa, ele fazia reposição, ele trabalhava em estoque, carregava peso. Depois que eu conheci, um ano depois é que ele foi começar a trabalhar com música e depois gravou o primeiro disco em 1990. Você acompanhou todo o começo da carreira, da fama do Mano Brown, né? Mas isso a gente vai continuar conversando daqui a pouco no segundo bloco, que a gente vai fazer um rápido intervalo, a gente já volta com o SP Brasil. Okay. Voltamos com o SP Brasil, diretamente pela TV Câmara de São Paulo. E a nossa convidada de hoje é a Eliane Dias, que é advogada, empresária, produtora, administra a carreira do grupo de rap Racionais MC, é casada com o líder do grupo, o Mano Brown. Ela também é uma ativista, uma das principais vozes na defesa das causas negra e feminista no Brasil. Bom, Eliane, a gente no primeiro bloco falava um pouquinho de como foi esse começo da sua relação com o Mano Brown. Vocês se conheceram, ele ainda não era uma pessoa famosa. Como é que foi, então, desde o começo, de lá para cá? Como que é ser mulher do Mano Brown, desde o começo até agora? Na verdade, assim, eu conheci, a gente tinha acho que 17 anos, né? 17 anos. E aí ele começou, já escrevia, tinha uma coisa, outra, mas trabalhava. Vocês moravam na mesma região? Não, a gente mora na mesma região, mas não no mesmo bairro. Morávamos em bairros diferentes.
E aí meu primo, que o Ice Blue é meu primo, eu morei na casa dele um período, né? Minha tia tomou conta de mim e morei na casa dele um período. E meu primo, eu encontrei com meu primo uma vez num ônibus, e meu primo, eu era modelo na época, eu desfilava, então eu andava toda, sabe, toda modelete assim, toda arrumada, e que era diferente, né? Naquela época era diferente, se você vê uma mulher andando do jeito que eu andava. E aí meu primo, que é super vaidoso, gostava de chegar assim exibindo, né, alguma coisa, nem que fosse eu. Aí insistiu para que eu descesse com ele no meio do caminho da minha casa, porque ele queria realmente me exibir. Ele queria me exibir. E aí eu desci com ele no meio do caminho. E aí ele chegou comigo de mãos dadas assim. E o Pedro Paulo estava lá, era amigo dele, né? E o Pedro Paulo, quando me viu... o Mano Brown. E aí, quando ele me viu assim, ele ficou olhando assim, falou, pô, quem é essa pessoa, né? Eu de salto alto, tudo vestido com uma roupa de seda, que na época era moda, né? E agora está voltando. E aí ele ficava assim, ele ficou olhando para minha cara, ficou olhando, e eu olhava para cima assim, falava, que moleque feio, gente, né? Que cara feio, eu não vou querer. Não quero. E aí pedi para o meu primo me levar embora, porque realmente eu não queria conversa e fui embora. Mas aí ele foi com o meu primo na minha casa. E aí a gente foi para um casamento e ele pegou e me levou, né? Aí a partir daí a gente começou um relacionamento e estamos até hoje. Só que a minha cabeça é muito diferente, eu acho, da maioria das mulheres, porque o meu jeito de pensar a vida, por eu não ter tido uma referência masculina, um pai, um irmão mais velho, eu não tenho essa dependência masculina e nem esse apego. Eu não tenho. Então a minha cabeça é um pouco diferente. Quando ele começou a cantar, para mim foi ótimo, que pelo menos ele seguia, ele tinha uma coisa mais importante do que eu para ele se dedicar. Eu não queria que ele ficasse o tempo todo dedicado a mim, porque eu estava dedicada a outras coisas. Né? Você precisava do seu espaço, da sua independência. Exato, eu logo também. me tornei chefe de um escritório de oficina, eu trabalhei 10 anos em concessionária de automóveis e eu sempre tive cargo de chefia, entrava no cargo como auxiliar, mas eu ia subindo de cargo ano a ano, então eu sempre tinha um cargo de chefia e eu não queria que aquele menino ficasse devotado a mim, porque eu tinha outras coisas para pensar, porque eu ajudava a minha mãe a pagar as contas. E quando ele começou a cantar, para mim foi ótimo, porque ele tinha coisa mais importante para se dedicar. E aí eu dei maior força para ele tinha que cantar mesmo, aí ia no show com ele, quinta, sexta, sábado, domingo, a gente saía junto. E foi maravilhoso. Então, quando eu via que ele estava mal, eu reclamava que estava mal, ele sempre mostrava as letras para mim. Então, foi muito tranquilo. Eu não tinha problema nenhum se ele chegasse na minha casa, que eu morava com a minha mãe, 1, 2, 3 da manhã, não tinha problema, porque ele estava fazendo o que ele gostava e eu estava fazendo o que eu gostava. E até hoje somos assim, né? Ele é apolítico e eu amo política. Eu amo política. Eu gosto de política. Eu trabalhei 5 anos como mulher de frente da deputada Alice Brandão. Então eu ia nos lugares, fazia política, fazia conversa, verificava se era um terreno apropriado, bom, uma pauta boa para ela, e depois voltava e depois ela ia. Então eu sou essa mulher que faz essa política, esse network. E ele não gosta disso, né? Então até hoje somos assim, ele faz o que ele gosta e eu faço o que eu gosto. E eu tenho os 2 filhos que são assim, que fazem o que querem fazer. Porque se você não for livre, como você pode ser feliz? E uma pessoa infeliz do meu lado só ia me atrapalhar. E Eliane, como que surgiu o seu envolvimento com a política? Olha, eu estou na política desde 1994. Eu entrei, na verdade, eu fazia panfletagem desde o tempo de Arena e MDB, eu acho. E desde esse tempo, eu acho que eu comecei a fazer esse bico que todo adolescente começa fazendo. Esse levantar bico. Uma grana. E levantar uma grana e aí se acaba se envolvendo. Então, em 1994, eu comecei a trabalhar mais seriamente com a política, com a militância. E não tem jeito, estando perto da banda Racionais MCs, você está envolvida com as causas direto ou indiretamente. Nem que seja por osmose, você acaba se envolvendo com alguma causa. E eu já gosto
E aí me formei, me tornei advogada, fiquei mais ativista ainda. É pela situação mesmo. Acaba que eu comecei a trabalhar com ONG, na verdade. Eu comecei a trabalhar com uma ONG também. Eu faço parte de uma ONG, Capão Cidadão, em 2003. E na ONG a gente acaba fazendo um direcionamento, uma assistência, acaba ajudando. Então tudo vai me levando para esse lado, assim. Mas desde nova eu estou nessa coisa da militância. E ser forte, ser filha de uma mulher, de uma mãe solteira, você tem que ser forte. Porque quando um homem, na minha casa eram 4 mulheres, eu, minha mãe e mais 2 irmãs, 4 mulheres. E meu irmão, mas o meu irmão é o caçula. Então, os homens que iam rodar na nossa casa, eles viam que não tinham nenhum homem lá. Então, a gente tinha que ser forte para dizer, não, aqui não é bagunça, sabe? Aqui não é bagunça, a coisa aqui é organizada. É organizada. E acaba que você acaba defendendo as mulheres da sua casa. Você acaba se defendendo as mulheres e acaba defendendo o seu entorno. E a coisa vai fluindo, assim, parece que é natural. De repente você se vê, você está falando em prol de uma causa sua. Né? E até hoje você é coordenadora do SOS Racismo na Assembleia Legislativa de São Paulo. Como que é esse trabalho que você desenvolve? Lá na Assembleia Legislativa eu estou lá há 2 anos. Eu estou na Assembleia há 7 anos e no SOS há 2. Lá eu recebo as denúncias de racismo, mas eu tenho uma outra função também, que é valorizar toda a cultura das minorias. Então eu faço trabalho com os negros, com todas as pautas negras, em todas as transversalidades, LGBT, mulher, religião. Então eu tenho sempre trabalhos em cima dessa linha. Lá está também apto para trabalhar com os índios e com os judeus. Mas os índios procuram bem pouco e os judeus nunca foram lá para trabalhar, para procurar para nada. Mas dentro da norma que o SOS pode trabalhar, são essas pautas: negros, judeus, índios, e em todas as suas transversalidades. Eu recebo mais denúncias, é claro, e a Assembleia é uma casa de leis, eu não atuo nas denúncias, eu encaminho, às vezes tem que ir para o DECRAD, às vezes tem que ir para a OAB, às vezes eu tenho que ir lá conversar, às vezes é só uma conversa, às vezes tem que ir para a Secretaria de Justiça, porque tem que ter lá um TAC, um termo de ajuste de conduta, porque a empresa ela não está dentro da norma, ela não está... Tem uma pessoa sofrendo com racismo dentro da empresa e a empresa tem que se ajustar. E às vezes é só um papo, como eu tive com o José, às vezes eu tenho que ajudar, a empoderar, a orientar. E você também faz um trabalho de... uma fiscalização para que a cultura afro-brasileira seja disseminada nas escolas, público e privadas? Na verdade, não. Eu não fiscalizo nada, não é fiscalização. Eu vou fazer a representação. Se uma escola precisa de um bate-papo, se uma escola precisa esclarecer algumas questões sobre o racismo, se uma escola quer fazer algum evento, então o SOS Racismo ele vai lá, eu estando nesse lugar, eu dou um empoderamento para a pessoa que está lá diante desse tema. Um dia desses eu fui para uma cidade aqui perto de São Paulo, na Câmara dos Vereadores, não vou citar o nome da cidade, fui na Câmara porque ia ser votado um projeto na Câmara que ia acabar... Não, eles queriam, na verdade, colocar o 20 de novembro lá nessa cidade. E a cidade não queria que tivesse o 20 de novembro lá, porque quando tem feriado, as pessoas saem da cidade e vão para a cidade próxima e os comerciantes perdiam dinheiro. E aí as pessoas, os militantes me chamaram para ir lá. E eu fui lá, acompanhei toda a sessão na Câmara como representante do SOS Racismo do Estado de São Paulo. E eles votaram a favor só pelo fato da minha presença, de eu estar lá, né? E aí os vereadores vieram conversar comigo, pedir sugestões para a cidade não fechar.
E eu falei, olha, existem N coisas que vocês podem fazer. Vocês podem fazer uma feira preta aqui no dia 20 de novembro. Vocês podem manter o comércio aberto. Vocês podem chamar as comunidades para trazer os seus produtos, para vender, fazer samba de coco, fazer samba de roda, capoeira. E aí todo o entorno estará funcionando, a feira vai estar funcionando e todo mundo vai estar trabalhando. Vocês não precisam fechar a cidade. Pelo contrário, se vocês colocam num calendário uma atração turística aqui na cidade no feriado, as cidades em volta, elas virão para cá. E aí eles acharam bem legal e aí a coisa vai. Então, às vezes, basta uma conversa, às vezes tem que ter ideia. Ideia, boa vontade, criatividade. Sim, e tem, né? Tem muita coisa que pode fazer, gente. Acho que se eu tivesse nessa cidade, eu falar, gente, vamos trabalhar, vamos colocar esse negócio aqui para correr, vamos colocar roupa, vamos colocar rap, vamos colocar samba de coco, festa. A cidade toda vem. Festa junina, a gente não vai nas festas juninas? Ideias não faltam. A gente vai fazer mais um rápido intervalo. Daqui a pouco nós voltamos com mais SP Brasil. Até já. Voltamos com o programa SP Brasil, diretamente pela TV Câmara de São Paulo. Hoje conversando com a Eliane Dias, que é advogada, empresária, produtora e também uma ativista pela causa negra e feminista no Brasil. Bom, Eliane, a gente conversava no nosso segundo bloco um pouquinho sobre política. Eu queria saber as suas pretensões políticas. Você tem alguma pretensão política? E na sequência eu queria que você fizesse também uma análise do momento político que a gente vive. Olha, no momento eu me sinto muito livre. E eu sei perfeitamente que se você entra na carreira política, então você fica um pouco presa, né? E o mandato é do partido e não do vereador ou do deputado. Então, no momento, nesse exato momento, eu não tenho essa pretensão política. Eu gosto mesmo de ser militante e ser essa articuladora política. Eu sou essa articuladora política, eu tenho contatos políticos no Brasil inteiro e fora do Brasil. E isso me deixa numa situação bem confortável. Faço o que eu gosto e sou livre ao mesmo tempo. Esse momento político, eu acho que seria... na verdade, a palavra certa era um momento desnecessário. Era um momento desnecessário. Porque eu, como militante, e toda a equipe, todo o pessoal que eu trabalho, que eu milito dentro e fora de uma casa de leis, a gente fez um trabalho maciço e cansativo, né? E tentando abrir os olhos da grande massa da população, dizendo que esse momento aqui chegaria, que isso aqui, que a coisa que estava acontecendo não era certa, que não havia motivo para chegar aos fatos que chegaram. Era um momento desnecessário. Porém, eu vejo que a população ela fica meio largada com relação à política. Ela fica meio abandonada com relação à política. Precisa que tenhamos um processo contínuo de conscientização política para o povo. Não é uma coisa que tem que acontecer a cada 2 anos. A cada 2 anos a gente vai lá e conscientiza a população de que existe pessoas que podem representá-las, né? A cada 4 anos a gente vai lá, governo, e depois vai lá, vereador. Então, a cada 2 anos a gente vai conscientizando e de uma forma muito turva, né? Porque a gente faz um trabalho maciço. Eu sou uma militante, na época da política eu trabalho mais ainda. E isso eu acho que é errado, porque nesse interim desses 2 anos nós tivemos esse impeachment e a população estava totalmente perdida. Não sabia o que fazia, não sabia o que acreditava. Eu não sei se realmente de fato é isso, se é aquilo, eu não sei nada, eu não sei em quem acreditar. E aí deu no que deu. E agora a gente só fala assim, eu avisei. Eu avisei. Era um momento desnecessário se a população tivesse conscientizada e tivesse ido para lá e tivesse batido o pé e não deixado a coisa acontecer do jeito que aconteceu. E agora é a gente continuar lutando.
continuar lutando para que as coisas entrem nos eixos e aconteça tudo do jeito, da forma que tem que acontecer, que a Constituição prevaleça. O grande perigo que eu vejo neste momento político é o desmantelar da Constituição Federal. Porque se ninguém respeitar mais nada, como vai ser? Né? Você não me respeita, eu não te respeito, né? O poder máximo não respeita, o poder mínimo não respeita. Aqui eu bato o pé, eu faço o que eu quiser aqui, outro lugar eu faço o que eu quiser. Como vai ser? Cada um vai fazer o que quiser? Outro dia eu vi um vídeo na internet de um soldado dando um tapa no rosto de um adolescente dentro de uma sala de aula. Não é mais, né? A sala de aula não é um lugar para a criança estar protegida pela nossa Constituição. O adolescente, ele não está protegido dentro de uma sala de aula. Um soldado, ele não está lá para proteger a população, mas ele está lá para dar um tapa no rosto de um estudante. E ele deu um tapa no estudante porque o estudante estava olhando feio para ele. Não foi aqui em São Paulo, foi no Nordeste, se eu não me engano. Mas mesmo assim é um rasgar da Constituição Federal. Então, este momento, minha grande aflição é essa iminência da gente não ter um poder nenhum mandando em lugar nenhum. E cada um fazer o que bem entender. Né? Porque a gente está na iminência disso. Chega a falar, sai, a pessoa fala, não, eu não vou sair. Fala, se eu vou te dar voz de prisão, não, eu não vou preso. Como pode? Né? Então, isso que é assustador. E a pretensão política, por hora, eu não tenho. Eu não tenho. Talvez daqui 2, 4 anos, talvez, mas no momento eu gosto de estar na militância mesmo. Bom, tem uma questão que a gente viu recentemente aqui em São Paulo, falando aí dessa questão do racismo. Um pai e um filho que foram abordados num shopping de luxo aqui em São Paulo, não sei se você chegou a acompanhar essa história, em que um segurança do estabelecimento abordou o homem perguntando se aquela criança estava o incomodando só pelo fato de a criança ser negra, né? Como você vê ações como essa que acontecem hoje em dia ainda no nosso país? O racismo, ele foi por muito tempo velado. Né, velado entre aspas, porque o racismo institucional ele não é velado. Quando eu chego numa empresa, e hoje mesmo eu passei por uma empresa, uma empresa grande, uma multinacional, pela manhã eu passei por uma empresa. E na empresa tem lá uma sala enorme e todos os funcionários que cuidam dessa parte administrativa, acho que deveriam ter umas 50 pessoas em uma sala com 50 computadores. E eu não vi nenhum negro nessa empresa. Então isso é o racismo institucional. Quando você chega na empresa que você não vê nem a cota, né? 10%, você não vê nem a cota, então é o racismo institucional. Esse racismo, ele sempre existiu. Se não existisse, nós não precisaríamos, né, de fazer tantas ações para poder discutir sobre isso. Essa questão das cotas você vê como positiva? Como que Vejo você analisa? Necessária. É uma coisa que não... As cotas, elas não seriam necessárias se nós tivéssemos acesso. Ela é necessária. Nos Estados Unidos, eles tiveram cotas lá por 20 anos, formaram algumas gerações de pessoas que tinham condições de pagar e hoje não existem mais cotas. Se nós conseguirmos cotas aqui por 20 anos, é lógico que logo, logo não vai precisar mais. Por exemplo, a minha filha, meu filho não precisa de cota. Eu não estudei com cota. E foi péssimo, eu gostaria de ter tido. Mas quando as cotas surgiram, eu já estava na universidade. Então, hoje eu ganho para poder pagar a escola para meus filhos, não preciso de cotas. Então, assim vai ser sucessivamente. Voltando à política, a questão do racismo, o racismo ele era velado. E agora ele está muito mais escancarado, devido pelo advento da internet, que a pessoa pode xingar o vizinho e depois entrar no elevador e dar um sorrisinho, né? A pessoa pode entrar lá na internet e xingar o outro de macaco, o vizinho de macaco, e depois entrar no elevador junto e o vizinho não sabe que está junto. E agora isso está mais escancarado. E por estar mais escancarado, as pessoas recebem ordens. Essa pessoa que falou, esse segurança, ele recebeu uma ordem. Ele foi orientado para isso. Ele foi orientado. Então, nesse caso, a empresa, ela
ela tem que ter um termo de ajuste de conduta. Ela teria que ser denunciada mesmo e ela tem que se ajustar. Ela tem que ser, ele tem que aprender a trabalhar com isso. Mas esse não é só o racismo, mas a homofobia ela está maior, o machismo ele está maior. Todas as coisas negativas elas estão maiores nesse ano, de agosto para cá. Por que será? Porque as pessoas estão mais intolerantes, podemos dizer assim? Totalmente. A frustração está maior, né? A gente teve que colocar o pé no freio. Falou, opa, é melhor eu pensar. Não dá para poder fazer o que eu estava fazendo, não dá para eu ficar livre para viajar ou para... Não dá, vou botar o pé no freio, eu não sei para onde esse barco vai me levar e eu preciso ter uma reserva. Aí aumentam-se as frustrações e todas as coisas ruins estão aflorando. Quer dizer, todos os problemas políticos e econômicos também acabam influenciando nessas outras questões. Sim, eu analisando bem friamente o ser humano, é exatamente isso. Automaticamente a criança vive uma frustração, consequência dos pais que descarregam e aprende também a ser racista e a ser homofóbico e a ser machista. E agora o enfrentamento está muito na moda, o quem pode mais chora menos, a empatia está fora de moda, ouvir o outro está fora de moda, compreensão está fora de moda, gostar do outro é cafona. Sabe? Então você é branco, você não pode gostar de mim que sou negra. Eu não posso gostar de você porque você é branco. A gente tem que se esmurrar. Que coisa ridícula isso, sabe? É muito mais fácil, é muito mais leve a gente viver bem. Mas agora parece que as frustrações elas estão se reverberando dessa forma ruim, forma péssima, forma negativa. Eu estou no lema do mais amor, por favor, já. É verdade. E tem um outro dado aqui também, uma triste realidade que saiu recentemente, um documento que chama Atlas da Violência de 2017, mostrando que os negros e os jovens são as maiores vítimas da violência aqui no país. E o estudo diz o seguinte, que a população negra, jovem e de baixa escolaridade continua totalizando a maior parte das vítimas de homicídios no país, que atualmente de cada 100 pessoas assassinadas no Brasil, 71 são negras. Jovens e negros do sexo masculino continuam sendo assassinados todos os anos como se vivessem em situação de guerra. Quer dizer, é uma situação alarmante. A cada 23 minutos um jovem negro é assassinado nesse país. Então, se nós ficarmos aqui por 40 minutos, 46 minutos, 2 jovens foram assassinados. E eu já ouvi em uma entrevista sua, você tem filhos já adultos, sim, mas que você diz que tem medo por todos, inclusive sim, na periferia, né? Tenho não só medo pelos por todos. Cada vez que uma mulher negra chora, eu choro junto. Eu choro junto porque é uma coisa que é cultural, né? É cultural. Primeiro o jovem, a Constituição fala que existe a presunção da inocência. Você é inocente até que se prove ao contrário. Mas no caso do negro, você é culpado até que se prove o contrário. Isso é cultural, isso é para todo mundo, isso é todo o tempo. Não tem um dia nesse país que eu não sofra racismo. Não tem um dia. Hoje eu já passei por uma situação de racismo. Eu acho que eu vou fazer um diário de racismo qualquer dia desse. Acho que se eu tivesse tempo eu faria um diário de racismo. Qual foi o racismo do dia? Então, e para o negro, e para o jovem, ele é mais vulnerável. Ele não é um homem, mas ele também não é uma criança. Ele sabe um pouco, mas também não sabe de tudo. Né? Ele não sabe nada, mas não sabe de tudo. Então, ele é extremamente vulnerável. E tem toda essa coisa da adolescência maravilhosa, tem toda essa coisa da juventude, do enfrentamento, do saber, da mas descoberta. Que também pode ser perigosa também. Exato, e casos. Aí fica bem vulnerável, porque sai para a rua, porque tem toda essa coisa que todo adolescente tem. Que você teve, eu tive, que eu sou dono do mundo, eu posso tudo, isso não vai acontecer comigo. Todo adolescente pensa assim. E aí vai mesmo, em busca de se fortalecer, de se tornar um ser humano capaz de andar com as próprias pernas. Um adolescente normal, ele não quer ficar debaixo da saia da mãe o tempo todo. Ele quer realmente voar, ele quer ir.
E, infelizmente, com um país racista do jeito que é e livre, o racismo ser externado, a moral e o bom costume, ele foi jogado para fora do lixo. Ele foi jogado para o lixo, foi jogado. Não tem moral, não tem bom costume mais. Foi jogado para fora das pessoas, sabe? Você respeitar o próximo é uma coisa que é cafona. Eu chego, eu falo bom dia para as pessoas se assustam. Como assim? Uma coisa tão simples, né? Como assim você fala bom dia para mim? Ser regra. Então eu falo assim, gente, mas eu gosto de falar bom dia. Eu gosto de beijar as pessoas. Eu gosto de abraçar as pessoas. Mais amor, por favor. Eu não gosto de ter que fazer carão, fazer cara feia. Eu não gosto de ter que brigar. Para que isso? Eu não preciso ficar o dia inteiro mascarada. O mundo já está cheio disso, né? E eu acho que pessoas que fazem isso acabam usando droga mesmo, que você tem o tempo todo ser mal, o tempo todo, uma hora você tem que usar droga para poder relaxar, não é possível. Bom, e a gente vai fazer um intervalo, relaxar um pouquinho e no próximo bloco, no último bloco, falar um pouquinho mais sobre a carreira como empresária e produtora da Eliane Dias. Nós voltamos já. Estamos de volta agora para o último bloco do programa SP Brasil, diretamente pela TV Câmara de São Paulo, que hoje conversa com a Eliane Dias, advogada, empresária, produtora e defensora das causas negra e feminista no Brasil. Bom, nesse último bloco, para relaxar um pouquinho, vamos falar dessa sua parte da sua carreira artística como empresária, produtora. Você tem a Bugnaip, é isso? É o nome da sua produtora. Isso, Como que surgiu o seu envolvimento nessa área? Olha, nós começamos a pensar na Bugnaip em 2009 e ela foi aberta de fato em 2012. Ela foi pensada para cuidar da carreira exclusivamente do Mano Brown, porque ele pretendia fazer esse trabalho solo e ele queria que tivesse uma assessoria para trabalhar com ele. E aí eu pensei que eu fosse fazer só isso, cuidar só do Mano Brown. Daqui a pouco me caiu no colo o Racionais MCs com 25 anos de carreira desorganizada, desestruturada. E eu comecei a tomar conta e organizar e juntar tudo. E é isso, mas foi assim, não foi uma coisa planejada. Eu quis tomar conta do Racionais assim que eu comecei a estudar. Que eu comecei a estudar negócios na faculdade. E eu via que a documentação, as coisas estavam todas desorganizadas. E aí eu falei, bom, deixa eu cuidar disso. Aí o Racionais, né, machista que era na época, hoje um pouquinho menos, né, hoje, mas ainda continuo. Eles falaram, não, eu não quero mulher trabalhando, eu não quero mulher, eu, um caso, casada, né, uma mulher casada com um dos integrantes da banda trabalhando. E não me quiseram, então eu fui tocando a minha vida. Falar, se não me quer, tem quem queira, né, mais ou menos assim. E aí fui tocando a vida. E por isso que até hoje exerço as duas funções, sou coordenadora do SOS Racismo e trabalho com o Racionais. Comecei a trabalhar com Racionais por um período. Eu queria trabalhar com Racionais por 3 anos. Eu fiz um acordo com eles de trabalhar com eles só por 3 anos. E aí eles me passaram uma procuração para eu ficar com eles, que eu falei, olha, eu vou organizar vocês, vou trabalhar com vocês 3 anos, depois eu sigo a minha carreira e vou fazer o que eu gosto, que é advogar e trabalhar na política. Mas já estou há 4, não deu certo, ainda tinha mais coisas, né? Tinha muita coisa para arrumar a casa ali. Depois de 25 anos você querer arrumar em 3 também, foi assim. E eles resistiram por muito tempo, mas depois agora eles estão, né? Para eles está tranquilo, né? Eu falei para eles, olha, vocês precisam escrever, cantar e de vez em quando dar uma entrevista. O resto é tudo comigo, então tá suave para eles. E como é que é? Tem outros artistas também que a sua produtora gerencia? A produtora atualmente, ela cuida de quatro artistas, que é o Racionais, o Mano Brown, que é um artista, o 5 para 1, que é uma banda que a gente está trabalhando já há 1 ano e meio, e o RZO, que lança um disco em setembro. Tem esses 4 artistas. Eu ainda procuro a minha menina para eu trabalhar, né? Mas eu não estou achando.
e a gente tem que ter um capital também. Eu ouvi o disco de uma menina de Minas Gerais, não lembro o nome dela agora, mas eu gostei muito dessa menina de Minas. Mas eu não tinha condições de trazê-la, de bancar, de trazer, colocá-la dentro de uma casa, bancar, para poder trabalhar aqui em São Paulo. Mas ainda estou procurando a minha menina, é um ponto de honra eu gravar uma menina e fazer ela virar. Quer dizer, você dá essa abertura para as mulheres, tanto dentro da produtora, que parece que é formada por 4 mulheres, se eu não me engano, e também uma coisa que eu achei bem legal, que você dá espaço para novas vozes femininas aí abrirem os shows dos Racionais. Eu fiquei bem incomodada quando eu comecei a trabalhar com Racionais e eu via que tinha um número de mulheres trabalhando comigo e a gente estava elevando ainda mais a organização e a carreira do Racionais e eu não tinha nenhuma mulher na linha de frente, aquilo me incomodou demais. E aí eu comecei a chamar a mulherada para abrir os shows do Racionais e fui questionada, isso aí vale a pena? Eu falava, se vale a pena não interessa, o que interessa é que eu quero lá. E comecei a colocar, e foi bem legal. A Carol Conká cantou para mim, Negra Lee cantou, Flora Matos cantou, várias, Carol de Souza também, um monte, todas essas meninas que estão na cena e já abriram show, cantaram para mim. E foi legal. Patrícia de Jesus tocou também para mim, em três festas ela foi tocar. Aonde eu ia, em cada estado que eu ia, eu pegava uma menina para tocar para mim. E como que a mulher é encarada, tanto na cena musical, artística, mas de modo geral, na periferia hoje em dia? A mulher ainda na periferia ainda é encarada como um braço forte da família, né? E mesmo sendo a mulher hoje a maioria das chefes de família, ainda é encarado como um braço forte, mas não como uma pessoa que anda do lado, que está lá para comandar. O machismo ainda é forte, a força masculina, a força física masculina ainda é muito grande, ainda prevalece muito. A nossa voz ainda para a gente ser ouvida, ainda tem que falar um tom acima. E é muito difícil ainda, não dá para ser, não são todas as mulheres que conseguem ter um discurso par e passo com um homem dentro das casas, não. As mulheres, né, ainda são colocadas ainda numa posição inferior. É um braço forte, não é o cérebro, não pode dividir. E você sente isso muito próximo? Sim. Talvez porque tem uma filha, mulher também? Sim, ainda sinto isso muito, muito próximo, demais, o tempo todo. Outro dia eu fui fazer uma roda de conversa numa igreja evangélica e eu fui pesquisar sobre isso. E aí eu vi que a maioria existe uma violência contra a mulher muito grande. E essa violência contra a mulher, a cada 100 casos, 70 são de evangélicas. Então, você imagina, quanto menos informação a mulher tem, mais ela é violentada, mais ela sofre violência. Eu fiquei estarrecida de saber isso, que a cada 100 casos de violência doméstica, 70. Então, 70% da violência doméstica é contra a mulher evangélica, porque a mulher evangélica toma outra postura, né? Ela toma essa postura de inferioridade, de submissão, de submissão, ela toma essa postura automaticamente. Ela é doutrinada para isso. Então, é assustador. E existe hoje um dado preocupante que eu estou pesquisando e vendo sobre isso, que as meninas hoje, as meninas negras são as mais infectadas por HIV, héteros. Por quê? Porque houve já esse abandono social, essa falta de cultura, esse abandono social, esse abandono familiar e a falta de cultura e o poderio macho, né? Porque o homem, quando chega na menina, ele fala, não, eu transo sem camisinha com você. Você é a mulher que eu amo. Você é a única. Se eu sair com alguém, eu vou usar camisinha. E não é. Entendeu? E a mulher nessa autossabotagem, a menina nessa autossabotagem de baixa autoestima,
aceita isso e está sendo infectada. Então, tudo na periferia com relação à mulher, existe um pico de um crescimento pequenininho, depois daquela queda gigante. É um pico de crescimento, aquela queda gigante. É assim na periferia. Tudo relacionado a essa questão da informação e da educação também, Sim. que são barreiras ainda. Olha, eu vejo que o feminismo, o machismo, ele diminui quando a gente tem mais conhecimento. Um homem, para ser machista comigo, ele tem que saber mais do que eu. Bem mais, porque senão ele vai sofrer. Então, quanto menos conhecimento, mais sofre com o machismo. Eu achei uma frase bem impactante que você disse também em uma determinada entrevista. A escravidão está terminando, ainda não terminou. Não, ainda não terminou. A escravidão está terminando. E agora a gente vê um novo formato de escravidão, que a maioria das pessoas não percebem, mas tem aí uma escravidão que está aí a 1000 por hora, que é a escravidão com os refugiados. Os refugiados estão trabalhando, muitos deles, em situação análoga à escravidão, por casa e comida. Sou contra as reformas trabalhistas totalmente, por conta também de alguns itens. Entre eles, o item onde o dono de fazenda, o agricultor, ele pode trabalhar por causa e comida, por casa e comida. Vai ser negociado, vai estar lá na lei. Vai estar essa brecha na lei. O agricultor, ele pode trabalhar por troca de casa e comida. E o que é isso? Não é escravidão? Ele não vai ter dinheiro para nada. Ele vai ter uma casa para ficar e comida. Então, a escravidão, ela não acabou, ela está terminando, ela ainda não acabou. Existem muitas pessoas, zero informação, trabalhando de forma rude, desrespeitada, né, sendo perseguida. E tem uma menina que estuda na Universidade de São José do Rio Preto. Ela sofreu 980 incitações racistas em um ano. O ano tem 365 dias e ela foi xingada 980 vezes na USP de São José do Rio Preto. E eu fui lá e eu fiquei chocada com isso. E a USP não tomou nenhuma atitude. E o Facebook não tomou nenhuma atitude. Como alguém coloca uma foto pelada lá no Facebook, o Facebook vai lá e bloqueia. E como uma menina, estudante de direito, agora ela está no 4º ano, ano passado ela estava no 3º, uma menina negra, estudante de direito, recebe 980 incitações racistas e o Facebook não trava. Quer dizer que você vê uma pessoa mais agressivo do que uma pessoa ser xingada? Qual é o parâmetro da moralidade? Qual é o parâmetro do que realmente é importante? Então, a escravidão não acabou. Bom, Eliane, gostaria de agradecer demais sua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço. E o SP Brasil de hoje vai ficando por aqui. Obrigado a você que nos acompanhou e até uma próxima.